fralda. Vai gastar uma graninha fazendo enxoval. Ô, Glória! Gente, não sei porque eu já estou pra fazer esse vídeo há um tempo, mas hoje eu cismei que eu ia fazer agora, eu ia fazer hoje. E eu já quero te dar parabéns, porque você vai ser mãe. Você não precisa nem comentar esse vídeo, tá bom? Você não precisa curtir pra ninguém ver, porque talvez você tá aí tentando, não quer que a família saiba, não quer que os outros fiquem enchendo teu saco. Eu já passei por isso, tá? Só queria te falar que eu já passei por isso. Não precisa nem comentar se você não quiser. Se quiser comentar, você pode comentar também. Mas eu queria te dar os parabéns. Eu queria falar pra você que você vai ser mãe. Se você não quer, sai desse vídeo. Se você não quer, tu caiu de paraquedas aqui, eu não sei. Mas com certeza, se você parou aqui pra assistir esse vídeo é pra você. Parabéns. Você vai ser mãe. Primeiro eu quero falar pra você que talvez você esteja ouvindo isso e você está falando assim, cara, impossível. Impossível. Se alguém chegasse pra mim agora e falasse, agora que eu já tenho meus 2 filhos, que eu lutei pra ter os 2, mas se alguém chegasse pra mim agora e falasse assim, Evelyn, você vai ser mãe de novo. Eu ia acreditar pelo seguinte, porque aqui, ó, esse aqui é o Deus que não falha, né, mas esse aqui é Jesus Cristo. Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Então, assim, hoje eu acreditaria. Mas, digamos que fosse a Evelyn lá de trás. A Evelyn lá de trás ia duvidar com certeza como eu duvidei, né? Então, assim, em alguns momentos eu duvidei. Então, talvez você esteja ouvindo isso e você vai falar assim, é impossível. Não posso, já foi diagnosticado, eu tenho um diagnóstico, meu marido tem um diagnóstico, eu não sei o quê. Ou então não tem nenhum companheiro. Talvez você nem tenha um companheiro. Entendeu? Ainda tem isso. Mas o teu sonho é ser mãe? O teu sonho é ser mãe? Tem um versículo pra você. Salmo 139, 1 e 2 fala, Senhor, tu me sondas e me conheces, tu sabes quando me assento, quando me levanto, e de longe entendes o meu pensamento. Então Deus sabe os desejos do nosso coração. Deus sabe o seu desejo de ser mãe. Ainda vou te falar mais. Ora, já colocou isso como propósito? Já orei muito. O que é isso? Não aguento mais orar. Eu tô orando aqui já há 10 anos já. Ora mais. Filipenses 4:7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Então já vai dando glória. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então a gente não pode viver ansioso. A gente já tem que agradecer antes mesmo de receber e viver a paz em Cristo Jesus. Eu resolvi fazer esse vídeo hoje porque eu já tava querendo fazer um tempo. Inclusive quero fazer outros vídeos contando de novo, mas com calma, com paciência, contando mais da minha visão espiritual, não mais a minha visão tão de ciência, porque eu acho que eu contando aqui das outras vezes, eu contei muito mais sobre o meu coração e sobre coisas que eu senti. E também tá muito legal o vídeo, acho que vocês podem assistir meu vídeo antigo, mas eu quero contar toda a minha história sobre os meus filhos, sobre como eu fiz pra engravidar e como foi que foi todo o processo. Eu quero contar isso, a minha visão hoje mais espiritual. Em breve eu quero fazer esse vídeo, mas hoje eu resolvi fazer esse vídeo porque, por incrível que pareça, eu já queria fazer esse vídeo e hoje a pregação do pastor Miqueias lá na igreja foi confirmando uma história que, tipo assim, toda vez que eu leio, eu dou risada, porque assim, é uma história muito abençoada, mas eu sou a cristã que sim, ela se diverte com a Bíblia. Gente, resumidamente, ele falou sobre a história de Abraão e Sara. E eu só vou compartilhar rapidamente com vocês, eu não vou ficar me estendendo no assunto, porque eu só queria dar essa palavra mesmo pra vocês hoje, independente de quanto tempo vai ficar o vídeo. Até porque eu tenho que correr, porque já são 5 horas e 6h30 eu vou sair pra ir pro culto. Esse vídeo vai ter edição. Abraão, se eu não me engano, porque eu não me atento muito às idades, acho que Abraão já tinha 80 anos. Quando Deus prometeu, não sei se foi antes um pouco, ou se ele já tinha 80 anos quando Deus prometeu o filho a Abraão, né? A Abraão e Sara. E daí o pastor Miqueias falou sobre a história de Abraão e Sara, né? Que ela tinha um nome que era Sarai, né? Eu vou tratar como Abraão e Sara aqui, né? Só que tinha um pequeno detalhe nessa promessa aí. Abraão já tinha 75 anos. Aí a Sara, mulher, né? Já começou a duvidar. Assim, ela deu uma leve duvidada, mas ela esperou ainda. Passaram-se 10 anos, você imagina, acho que de 75 anos, quando foi feita a promessa que faria de Abraão uma grande nação, passaram-se 10 anos, então Abraão tava com 85? Não sei se foi essas datas mesmo, mas eles já eram velhos os dois, tá? Então, resumindo a história. A Sara, ela começou a duvidar da promessa. Então, assim, não duvidar da promessa, mas ela pensou assim, será que eu posso, de repente, fazer algo aqui pra poder fazer cumprir a promessa? Daí, pastor Miqueias, ele usou uma palavra, um termo que eu achei incrível, vou falar aqui pra você. A Sara, ela usou um atalho, entendeu? Em vez dela esperar a promessa certinha aqui no caminho, ela usou um atalho aqui no meio do caminho aqui pra poder fazer a promessa de Deus. O que ela fez? Ela tinha uma serva, né, uma escrava, que era Agar. Agar era uma escrava e aqui que ela pensou, olha a brilhante ideia dela, olha a brilhante ideia dela. Eu acho que eu vou dar Agar para dormir com Abraão e aí Agar vai engravidar do Abraão e vai ter um filho, esse filho que Deus prometeu, porque eu sou estéril. Tinha esse pequeno detalhe aí. Abraão tinha 75 anos na promessa, eles já eram velhos. E ela era estéril, ela não conseguia engravidar. E aí o que aconteceu? Resumidamente, porque eu não vou falar sobre essa pregação. Inclusive, se você quiser assistir essa pregação inteira, eu vou deixar aqui o link aqui no box de informações. Essa pregação do pastor Miqueias está maravilhosa. Eu já ia fazer esse vídeo sobre engravidar, sobre a promessa, sobre você crer, sobre você não perder a sua esperança, né? Sobre tudo que até porque eu sou aqui um testemunho vivo pra você. Desde meus 21 anos, quando eu perdi a minha primeira trompa, eu tinha a certeza que eu ia ser mãe. Apesar de eu ter meus momentos de
fraqueza de duvidar, eu já tinha essa certeza, eu já queria fazer esse vídeo. Aí pastor Miquel, quando pregou hoje sobre isso, eu falei, hoje eu vou fazer esse vídeo. Mas então, gente, o que aconteceu? Se você pesquisar bem essa história, vai lá ler Gênesis pra você entender essa história toda. Se você pesquisar bem, você vai entender várias brigas que tem hoje em dia dos povos que são descendentes aqui, ó, do filho de Agar, Ismael, e do Isaac, que é filho de Sara com Abraão. Se você ver, tem a briga desses povos até hoje, entendeu? Por quê? Porque Sara teve essa brilhante ideia de seguir um atalho ao invés de esperar o filho da promessa. Eu falei pra vocês que eu ri no início do vídeo porque tem uma parte da Bíblia que eu não lembro. Deixa eu pegar. Achei aqui, ó. Por que a Sara ria? Porque ela duvidou, meu amor. Ela é humana igual a gente, aqui, ó. Gênesis 18, versículo 11. Abraão e Sara eram muito velhos e Sara já havia passado da idade de ter filhos. Por isso riu por dentro e pensou assim: como poderei ter prazer sexual agora que o meu Senhor estamos velho? Ela deu uma risada e deu essa debochada. Então o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu? Por que disse que está velha demais para ter um filho? Será que para o Senhor há alguma coisa impossível? O meu Deus é o Deus do impossível. Aí é velha, hein? Pois como eu disse, no ano que vem virei visitá-lo outra vez, e nessa época Sara terá um filho. Ao escutar isso, Sara ficou com medo e quis negar. Aí a parte que eu ri. Eu não estava rindo, disse ela, mas o Senhor respondeu: não é verdade, você riu sim. Sara maravilhosa, mulher igual a mim, igual a você, que duvida de vez em quando, dá uma risada, dá uma debochada, normal, tá? Até na Bíblia é isso, ela riu e o Senhor falou, riu sim que eu vi. Mas meu amorzinho, o que eu quero falar pra você? Se lá atrás, Abraão já com seus 80, sei lá quando foi, que eu não sei as contas da Bíblia, mas quando Deus prometeu, ele já tinha 75 anos. Vou botar aí 75, vai. 70 pra 80, sei lá quando ele tinha anos. Ela já deveria estar por isso aí também, né? Se Deus deu o filho que ele prometeu, porque depois que ela teve essa brilhante ideia, se você ler a Bíblia, como eu falei pra você, tem a história toda, ela botou o Abraão pra deitar com a mulher, com a escrava. A mulher engravidou, teve um filho do Abraão. Mas aí depois, ela engravidou do filho da promessa, que era pra ser, e esses povos brigam até hoje. Você lê essa história que é babado. Mas o que eu quero dizer pra você, Deus, ele é fiel para cumprir a sua promessa. E ele sabe dos desejos do nosso coração, e você vai ser mãe. Eu sei que por mais que pareça impossível, Deus é o Deus do impossível. E eu, assim, gente, em muitos momentos, eu chorei, eu me revoltei. Eu olhava pra pessoas que tratavam crianças mal, eu fiquei sabendo de muitos casos de violência contra crianças, de crianças que tinham sido não só abusadas, mas também crianças que tinham sido agredidas fisicamente. Eu acompanho até hoje um caso de um menino, que eu vou deixar aqui o Instagram pra vocês também, que ele ficou praticamente em estado vegetativo por conta de uma agressão que teve da madrasta. Então, assim, eu me revoltava, eu falava assim, não é possível, eu chorava, eu falei, como assim, gente? Como assim eu querendo tanto ser mãe há tantos anos e eu não consigo, sabe? E eu me emociono quando eu lembro disso, porque eu ficava assim, que injusto, por que essa bosta tem filho e eu não? Eu querendo tanto, sabe? Aí ficava vendo alguma pessoa que tratava super mal, que não tinha paciência, eu falava, por que ela tem e eu não? E eu me revoltava. E aí eu lembro que meu pai sempre orava por isso, sempre orava. E meu pai falava, você vai ser mãe, você vai ser mãe, você vai ser mãe, você pode crer que você vai ser mãe. E eu falo pra vocês, eu perdi minhas 2 trompas. Eu não poderia ter filho pelos meios naturais. E aí vai ter muita gente, como eu já ouvi, pessoas querendo diminuir a minha bênção, o meu milagre, porque eu fiz fertilização in vitro. Mas Deus preparou tudo e foi um caminho perfeito. Lá quando eu tinha 18 anos, eu conheci o Dr. Paulo, eu não tinha condições de pagar o tratamento de fertilização in vitro. Eu comecei a trabalhar com ele, fazendo uns trabalhos pra ele de site, porque Deus já sabia que eu ia precisar fazer esse tratamento. Eu ainda tinha minhas trompas quando eu conheci o Dr. Paulo. Eu perdi depois a minha primeira trompa e depois eu perdi a minha segunda trompa e 10 anos depois eu fui fazer o tratamento com o Dr. Paulo Galo. E tem toda essa história aqui no canal do YouTube, depois eu vou fazer ela com mais detalhes, mas eu fiz 3 fertilizações in vitro, não deram certo. E quando foi o ano que eu fui tentar ter o Lucas, eu senti no meu coração que ia ser aquele ano. E eu falei pro Diego e a gente conseguiu engravidar no final do ano, né? E eu tô bem correndo essa história, porque eu quero falar só pra você mesmo. Eu vou correr bastante essa história, porque o vídeo hoje não é sobre a minha história, eu só queria relembrar um pouquinho pra quem não sabe. Quando o Lucas fez um mês, que eu fiz um mêsversário aqui em casa, não sei se vocês lembram, que não foi nem aqui nessa casa. Essas casas nem sonhava, foi na outra casa que eu morava. Eu fiz um mêsversário de Arca de Noé. E meu pai amou o tema, com os bonequinhos, os animais e tal, não sei o quê. E aí meu pai falou assim, vamos se animar pra você ter a Laninha? Vamos se animar pra você ter a Laninha? Porque eu sempre falei, eu já declarava que ia ser Lucas e a Lana. Aproveita esse mês versário, vê se você se anima pra recomendar a Laninha pra ele, pra brincar com ele. Pede pra tua filha. Não, tô brincando.
brincando. Oh, meu Olha, eu Deus. prometo que quando ele fizer 2 anos, quem sabe? Luquito, o outro Luquito do Alana. O outro Luquito do... Desde que a gente namorava, né? E quando eu fui fazer o chá do Lucas, eu falei assim, eu não sei se vai ser o Lucas, não sei se vai ser o Lucas ou se vai ser a Lana que vai vir antes. Mas que os dois vão vir. Aí veio... Eu fui contar pra ele todo o problema que eu tive, porque eu queria ser sincera com ele, eu não queria esconder pra ele que eu tive o problema da trompa, tudo. E naquele dia a gente tava dentro do ônibus, voltando da faculdade, ele falou assim pra mim, tudo bem, mas eu vou ser pai dos seus filhos assim mesmo. Então, tipo, eu fiquei muito feliz. E naquele momento a gente falou assim, tá, e aí se a gente tivesse um menino, se tivesse uma menina, qual seria o nome? E a gente falou vários nomes e aí a gente chegou no nome, Lucas e Alana. E desde que a gente namora, a gente já tem esses nomes. Então, são esses nomes. Não sei qual vai vir primeiro, mas que vai vir os dois, vai. Aí veio o Lucas primeiro e nesse mêsversário de um mês do Lucas, o meu pai falou, vamos se animar pra ter a Laninha. E quando eu engravidei da Lana, então assim... Deus mandou um presente do céu pra dizer que te ama. Seja bem-vinda, Lana! Gente, o que eu quero falar pra você. Vou ler alguns versículos pra você. Salmo 113, 9. Faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição. 1 Samuel 1:27. E lá em Gênesis 21, que eu tava falando pra vocês. O Senhor visitou Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E deu o filho dela, minha filha. Sara, véia. Eu vou me arrumar agora pra ir pra igreja, vou buscar meus filhos que eles estão no shopping. Eu não sei porquê, mas eu quis fazer esse vídeo pra você. Eu quero falar pra você, parabéns. Você vai ser mãe. Tenha paciência, espera no Senhor e Ele vai fazer. Eu profetizo sobre a sua vida que em nome de Jesus o milagre vai vir. Você vai ser mãe. Não se culpa, não se cobra. Pede perdão a Deus pelos seus momentos de fraqueza, que eu tive muito. Sara riu, até riu. Sara riu. Eu rio. Toda vez que eu leio esse versículo, eu falo, gente, mas é abusada, né? Ainda falou que não riu, ela riu. Ela desconfiou da promessa. Porque nós somos humanos, isso faz parte de nós. Mas eu profetizo sobre a sua vida que você vai ser mãe, você vai ser uma mãe até chata. Já tô até vendo. Você é aquela mãe que não vai deixar dar suco, entendeu? Não vai deixar dar doce antes dos 2 anos. A pessoa vai pegar, tu vai ficar enchendo o saco da pessoa. Fala, deixa aqui meu filho aqui, ó. Dá licença! E é isso, mas eu queria dizer pra você que em nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida. Você vai ser mãe. Vocês vão ser pais. E depois tu vai vir aqui me contar. Pode me contar no off. Não precisa me contar aqui nos comentários, não. Depois tu me manda um direct lá no Instagram, tá bom? Um beijo. Fica com o dedo no próximo vídeo. Tô indo que eu vou buscar meus filhos no shopping agora e vou pra igreja.